para persistirmos, precisamos de uma mentalidade diferente do que a que tínhamos antes de Jesus entrar na nossa história. A sua mentalidade pode te sabotar, independente da porção de fé que você carrega. Irmão, guarda isso aqui. Eu preguei algumas semanas atrás uma série sobre saúde emocional, e eu falei que o que vai definir a nossa história não é o tipo de fé que você carrega ou a quantidade de fé que você tem, mas é a qualidade dos pensamentos que te movem. Tem gente que tem fé e crê que Deus vai fazer milagres, tem gente que tem fé e crê que Deus vai cumprir promessas, mas a mente tem sabotado o tempo inteiro. Uma mentalidade escrava não consegue assumir governo, uma mentalidade que está sempre se sentindo culpada não consegue se sentir justificada, uma mentalidade que só entende sobre justiça própria não consegue entender favor e graça, herança, uma mentalidade que não foi reformada por Deus não consegue viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que se a sua mente não for redimida, você não pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a nossa mentalidade, igreja, não for restaurada, não conseguiremos persistir. Por quê? Porque a sua mentalidade se torna o seu maior desafio. Já ouviu falar de autossabotagem? Eu não lembro de que é essa frase, mas o autor diz: eu não descobri na minha história alguém que me prejudique mais do que eu. Você é responsável por tudo aquilo que você tolera. Você é responsável por tudo aquilo que você aceita. Você precisa de uma mentalidade que seja cheia dos pensamentos de Deus. Você precisa de uma mentalidade que seja inundada pelas promessas dos céus. Quando estamos com a nossa mentalidade cheia das promessas de Deus, não tem espaço na nossa mente para a gente se encantar com uma proposta do inferno. Por quê? Porque Deus chegou primeiro. O Senhor encheu a tua mente com promessas dos céus. O Senhor encheu a tua mente com promessas de futuro. O Senhor encheu a sua mente com promessas de vida eterna. Então, quando o inferno bate a porta para tentar te parar, é Jesus quem vai abrir e dizer: já está ocupado, eu cheguei primeiro. Alguém aqui, pelo amor de Deus. A gente olha para o povo no deserto, eles viram Deus livrando eles das mãos de Faraó, Deus removendo eles de um período de escravidão, Deus abrindo o mar para eles passarem, Deus suprindo a fome deles com pão que caía do céu. Eles viram Deus estabelecendo uma nuvem de fogo para aquecê-los à noite, Deus estabelecendo uma coluna durante o dia para livrá-los do sol escaldante. Eles viram o livramento de Deus todos os dias. Mas a Bíblia diz que quando eles estão diante da terra prometida, eles têm medo dos seus inimigos. O Deus que levou eles até ali, pela mentalidade de medo, pela mentalidade escrava que eles tinham, eles não conseguiam crer que Deus levaria eles a partir dali. Olha que interessante, irmão. A gente olha para essa história do povo no deserto, a gente vê de um lado o povo no deserto com medo dos inimigos, a gente vê do outro lado os inimigos do povo no deserto com medo deles. Pega isso aqui. Números 13, 33 diz assim: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dos nossos inimigos. Eles estão dizendo assim: a gente era como gafanhoto em relação aos nossos inimigos. Eles nos viam como pequenos, os nossos inimigos nos viam como fracos. Nós olhávamos para eles e víamos eles como gigantes, como homens grandes, fortes, poderosos. Agora, olha o que a Bíblia diz do outro lado. Do outro lado, aqueles que estavam sendo temidos pelo povo de Deus, na verdade estão temendo o povo de Deus. Raabe diz assim, Josué 2:9: eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra, e vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e com Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo da terra. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, vem comigo aqui. O povo está com medo de entrar na terra prometida, porque os gigantes que estavam lá eram fortes mais. Agora, do outro lado, o povo que estava lá sendo temido está dizendo: quando soubemos que o povo de Deus estava vindo na nossa direção, desanimamos, porque sabemos
que o Deus de vocês abriu o mar para vocês passarem, que o Deus de vocês aniquilou exércitos inimigos que enfrentaram, que o Deus de vocês guardou vocês no deserto. Então, irmão, guarde isso. É possível que os nossos gigantes acreditem mais nas promessas que a gente carrega do que nós mesmos. Você sabe por quê que eu posso falar com plena convicção que o inferno acredita mais nas promessas de alguns aqui do que você mesmo acredita nelas? Você sabe por quê? Porque ele se antecipou para parar você antes de você começar. Isso significa que ele acredita que é real o que Deus prometeu. Pastor, mas por que você acha que o inferno acredita mais do que eu? Porque se você acreditasse como o inferno acredita, que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu, você não estava murmurando, você estava se movendo, você não estava em dúvida, você estava crendo. Os nossos inimigos sabem, se Deus disse que vai acontecer, Ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu. Precisamos ter esse mesmo nível de fé, irmão, guarda isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus faria para você uma promessa que não tem o intuito de cumprir? Se Deus disse que vai acontecer, Lagoinha, alguém declara isso com autoridade, diga, já aconteceu. A mentalidade, vamos, se for para Jesus você pode fazer melhor. Aleluia. É impossível, Sandro, permanecer, persistir, se a gente não tiver uma mentalidade do tipo de Deus. Tem muita gente se aconselhando com o medo. Olha para mim, pega isso aqui. Mas o medo é o pior dos conselheiros. O medo sempre vai dizer, não dá, não tem como, não comece, não se mova, não se exponha. Porque o medo tem como propósito fundamental gerar paralisia. O propósito do medo não é gerar movimento. Quando você vê alguém amedrontado, o que o medo faz? O medo paralisa a gente. Instintivamente, o papel do medo é fazer com que alguém que entrou em um lugar de perigo, ele pare. Então você está andando, você viu uma cobra, você para. Você está andando, você viu um predador, você recua. Você viu algo que pode colocar você em risco. O seu instinto enche você de medo e ele fala, para, não se move, não faz nada. Só que o medo tem uma função protetiva, ela não tem uma função de envio, o medo não tem uma função de destino, o medo não tem uma função de mover, o medo não tem uma função de movimento. O medo não vai aconselhar você a se mover ou sair do lugar. O medo sempre vai dizer, não tente, não comece, não se lance, não se exponha, não faça, não creia. Mas a palavra de Deus diz que nós não nos movemos mais por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Então, ou o medo é quem aconselha você, ou o Deus que te prometeu é quem vai mover você. Se Deus disse que vai acontecer, o salmista diz, mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Aleluia. 2 Coríntios 5:7 diz, vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Os nossos olhos naturais sempre vão nos sabotar. Os nossos olhos naturais sempre vão dizer se é possível ou não, segundo uma medida natural. É grande demais, é caro demais, é difícil demais. São muitos os nossos inimigos, eles estão nos cercando. Eu sou pequeno demais, eu sou fraco demais, eu sou frágil demais, eu sou errante demais. Mas pela fé, eu sou quem Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho, eu posso o que Deus diz que eu posso. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. É impossível vivemos persistência se a nossa mentalidade não for redimida. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Tem muita gente se aconselhando com medo, mas o medo é o pior dos conselheiros. Antes de você perguntar para o medo se dá ou não dá, pergunte para o Deus da sua história se é da vontade dele ou não é. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja.
Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deixa eu